Fala galera, estamos de volta, então vamos dar continuidade ao nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, beleza? Na aula passada nós estávamos estudando ali o artigo 2º, tá? Já vimos uma boa parte e agora vamos aqui dar prosseguimento, tá certo? Então olho na tela, olha o que diz aí. Beleza, professor, eu já entendi que as guardas municipais cabem a elas a função de proteção, que nós vamos, enquanto guardas municipais, exercer uma função de proteção preventiva, de prevenir ali antes de que um mal maior aconteça. Nós vamos proteger os bens, instalações e serviços municipais. Beleza? Você entendeu tudo isso. Inclusive, eu vou acrescentar aqui para você que você também vai proteger os logradouros. Logradouros, tá certo? Então você vai lembrar que você vai fazer a proteção do BIS-L de acordo com a Lei 13.022 de 2014. Você vai fazer a proteção do BIS-L, bens, instalações, serviços e logradouros públicos municipais. Professor, o que é um logradouro? Pessoal, um logradouro é um terreno público de uso comum, tá certo? Em que as pessoas, em que o povo, em que os administrados podem utilizar tranquilamente. Beleza? Show de bola. Então vamos aqui. Professor, ficou faltando uma parte aí pra gente visualizar, não ficou? Ficou, e eu fiquei de te mostrar a partir deste bloco. E aí agora nós vamos ver aqui, ó. Veja só, nós estudamos que essa questão da função preventiva, proteção dos bens, instalações, serviços, logradouros, todos municipais. Falamos que o Estado, a União e o Distrito Federal, cada um vão ter a função de prevenir os seus próprios bens e que o município vai ficar com os bens municipais. Tranquilo, né? Agora, olha só, essa parte que está aqui, ó, entre as barras, que eu falei contigo, ó, inclui as guardas municipais, ele diz assim, ó, instituições. Ou seja, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo para a gente aqui que a guarda municipal, ela é uma instituição. Que as guardas municipais, elas são instituições, certo? Professor, beleza, eu entendi. As guardas municipais são instituições, mas elas são instituições de que tipo? Vamos lá. As guardas municipais são instituições, tá certo? São instituições, e aí você vai levar com muito carinho isso para tua prova. Civil, tá? Civil, professor, o que é que significa isso? Significa que a guarda municipal, ela é uma instituição que não é militar, tá bom? Não é uma instituição militar. Tá? Você vai levar isso para sua prova porque já foi muito, mas muito cobrado em questões, tá? Qualquer semelhança aí, qualquer dispositivo que traga a sua proximidade, querendo dizer que a guarda municipal é uma instituição militar, isso tá errado. A guarda municipal não é uma instituição militar. Beleza? A guarda municipal não é uma instituição militar. Leva isso para sua prova. Ela é uma instituição civil. Ah, beleza, professor, estou entendendo. Mas por mais que ela seja civil, ela é uma instituição que cobra ali o uso do uniforme. É uma instituição que vai exercer as suas atribuições, exercer a sua atividade fim, fazendo uso de um uniforme. Beleza? Então, olha só, esquematizando aí com vocês. As guardas municipais são instituições civis, porém, no entanto, são instituições uniformizadas. Nós vamos ver, inclusive, aqui nessa lei ainda, mais pra frente, ela vai falar que esse uniforme deve ser preferencialmente, esse uniforme vai ficar na cor azul marinho, certo? E aí eu quero que você observe, é preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá? Então esse uniforme vai ser preferencialmente azul marinho de acordo com essa lei. Mais pra frente nós vamos estudar isso aqui pormenorizado, tá certo? Ó, a guarda municipal é civil, é uniformizada e olha só isso daqui como é importante também, cai, despenca, armada. É uma instituição que vai atuar armada, civil, uniformizada e armada, conforme previsto em lei.
conforme previsto em lei. Então, olha só, você já sabe que a instituição que você vai fazer o seu concurso, que você vai exercer a sua função, ela é uma instituição civil, jamais militar. Se a prova disser que a tua instituição, guarda municipal, é militar, você vai dizer que está errado e vai ser feliz, acertar a tua questão. Vai dizer que é uniformizada, preferencialmente, vai dizer que é uniformizada preferencialmente, deixa eu só voltar aqui a tela, pronto, preferencialmente na cor azul marinho, tá? E vai dizer também que é armada, que atua de forma armada, conforme o quê? Conforme disposto em lei. Professor, que lei é essa que dispõe? Que lei é essa que fala sobre a Guarda Municipal Armada, professor? Olha só, a lei que vai falar sobre o porte de arma de fogo, a lei que fala sobre o porte de arma de fogo para as guardas municipais é o Estatuto do Desarmamento. A lei, portanto, que fala sobre o porte de arma de fogo para as guardas municipais é o Estatuto do Desarmamento. Beleza? Professor, e qual é a regra? Olha só, de acordo com o nosso Estatuto do Desarmamento, tá? O porte de arma de fogo, na maioria dos casos no Brasil, ele é proibido. Anote, o porte de arma de fogo, em regra, no Brasil, ele é proibido. Somente é permitido em caráter de exceção. Então nós temos as exceções que em alguns casos, algumas instituições e os seus servidores poderão portar armas de fogo, tá? Então, ó, o Estatuto de Desarmamento vai chegar e vai dizer assim, ó, epa, parou, é vedado o porte de arma de fogo no Brasil, salvo algumas situações. Por exemplo, os membros das Forças Armadas, ou seja, aqueles membros que compõem as instituições, as Forças Armadas do nosso país, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, eles podem ter o porte de arma de fogo, tá? Em regra é proibido, mas algumas exceções nós temos aí a permissão. E aí eu já estou te trazendo um exemplo. Membros das Forças Armadas, os membros, né, os servidores das Forças de Segurança Pública, tá certo? Quais são as seguranças públicas, quais são as instituições que compõem o rol de segurança pública do nosso país? Nós temos Polícia Federal, as polícias civis, as polícias militares, né, as polícias penais, enfim, nós temos aí várias instituições que compõem a segurança pública do nosso país. Isso é assunto do nosso direito constitucional, beleza? Mas o que é que eu preciso te falar? Eu preciso te dizer que, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, que é a lei que prevê a possibilidade de porte de arma de fogo, tá? Olha o que vem dizendo no Estatuto do Desarmamento pra gente. Fica ligado? Olha só. Vamos lá. O artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, ele diz, ó, do jeito que eu te falei, é proibido o porte de arma de fogo no território nacional. Ou seja, no Brasil, o porte de arma de fogo é proibido. Nós temos exceções, professor? Temos. Olha o que ele diz, salvo. Ou seja, existe exceção. Não é em todas as situações que o porte é proibido. Nós temos as exceções. Quais são as exceções? Para os casos previstos em legislação própria e para inciso 3º e inciso 4º, que é o que nos importa para a nossa prova, que é o que fala das guardas municipais. Olha só, os integrantes das guardas municipais das capitais, dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Olha só, presta atenção. Então, se você é membro, tá? Se você é integrante da Guarda Municipal, se você é integrante de uma Guarda Municipal de um município que é capital de algum estado, você tem direito ao porte de arma de fogo, ao porte de arma de fogo. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você passa
que você é servidor, que você se torna servidor da Guarda Municipal de Fortaleza. Fortaleza é capital do estado do Ceará. Então, se você passa em um concurso para uma guarda municipal, que é órgão, que é instituição, tá bom? Que é a instituição de um município que é capital de algum estado do Brasil, você vai ter o direito ao porte de arma de fogo. Então, Guarda Municipal de Fortaleza, já que Fortaleza é capital do estado do Ceará, tem porte de arma de fogo. Tá? Beleza? Fica tranquilo, eu vou te explicar detalhadamente cada assunto desse aqui. Ah, professor, mas não, eu vou fazer um concurso para a Guarda Municipal de São Luís do Maranhão. Opa, São Luís do Maranhão é município? É município. É capital do Maranhão? É capital. Então você vai ter direito ao porte de arma de fogo. Então, já sabe, regra, olha só. A regra é, se você passa em uma guarda municipal, se você é servidor de uma guarda municipal, que essa guarda municipal é instituição, que é uma guarda municipal de uma capital do estado, de qualquer estado que seja, tem direito ao porte de arma de fogo. Agora ela diz mais. Olha o que é que ela diz mais. Olha o que é que ela diz mais. E dos municípios, não é só os municípios que são capital dos estados, não. Também vai ter direito às guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então vamos esquematizar. Vamos lá. Olha só. Olha o que é que a lei está dizendo aqui pra gente. O Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, ele está falando isso aqui pra gente, ó. Fica ligado. Olha o que ele está dizendo, ó. Guarda Municipal. Você é guarda municipal, tá? Você é guarda municipal de uma capital. Você é guarda municipal de uma capital. Você é GM. Você é GM de uma capital? Sou, professor, sou sim. Então você tem o porte de arma de fogo. Então você tem o porte de arma de fogo. Então você tem o porte de arma de fogo. Beleza? Tá? Ah, professor, a minha cidade, eu sou guarda municipal de uma cidade que é capital de um estado. Eu tenho um porte de arma de fogo? Tem. Segundo, olha o que ele está falando pra gente no inciso 3 aqui, ó. Olha o que ele está falando pra gente. Segundo detalhe. Você é guarda municipal. Você é GM de um município qualquer. De um município que não é capital. Município não capital. Não é capital. É interior. Mas esse município, ele tem mais de 500 mil habitantes. Ele tem mais de 500 mil habitantes? Tem. Então, deixa eu pegar aqui a caneta preta. Ele tem mais de 500 mil habitantes, a vermelha mesmo. Esse município, ele tem mais de 500 mil habitantes. Se ele tem mais de 500 mil habitantes, se o município ele tem mais de 500 mil habitantes, você tem direito ao porte de arma de fogo. Você tem direito ao porte de arma de fogo. Beleza? Você tem direito ao porte de arma de fogo. Tá? Tranquilo? Mas, olha o que diz pra gente aqui o inciso de número 4. O inciso de número 4, ele chega e diz assim, ó, também do Estatuto do Desarmamento. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil, ou seja, tem mais de 50 mil, tem 50.001 habitantes, e menos de 500 mil habitantes, quando estiver em serviço. Professor, não entendi. Você vai entender, ó. Fica ligado. Vem comigo. Olha só. Agora, professor, o município ao qual eu passei no concurso, ao qual eu sou guarda municipal, professor. Esse município, professor, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó. Se liga. Marca-texto, vamos lá.
Professor, esse município que eu passei no concurso de guarda municipal, ele não é capital, professor. Ó. Ele não é capital. Ele não é a capital do estado. Não é a capital. Professor, ele é um município, professor. Ele é um município que não tem mais de 500 mil. Ele não é capital e nem tem mais de 500 mil. E agora, professor? Eu não posso atuar com arma de fogo? Olha o que está dizendo para a gente a lei. A lei diz assim, ó, agora, nessa terceira observação é o seguinte. Nessa terceira observação é o seguinte. Se você é guarda municipal, de um município que não é capital, certo? E não tem mais de 500 mil. Deixa eu apagar aqui, borracha. Se você é guarda municipal de um município que não é capital, e não tem mais de 500 mil, mas ele tem mais de 50 mil, caneta vermelha, pronto. Mas ele tem mais de 50 mil, certo? E menos de 500 mil. Ele tem mais de 50 mil e menos de 500 mil. Ah, nesse caso, você tem o porte de arma de fogo. Porte de arma. No entanto, é o que a gente vai chamar de porte funcional. Professor, o que é esse tal de porte funcional? É o porte que você só tem direito quando tiver de serviço. Quando você estiver em casa, apaisando, de folga, com a família, você não tem direito a portar arma de fogo. Somente quando você estiver trabalhando, quando estiver exercendo as suas funções. Então, professor, resumindo, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos resumir. Professor, eu sou integrante de guarda municipal. Eu sou integrante, na minha cidade, ela é capital do estado. Aí, meu amigo, não interessa, eu não quero saber. Pode ter só 5 habitantes, você pode ter o porte de arma de fogo em qualquer situação. É o que a gente vai chamar de porte full. Professor, o que é o porte full? É o porte em serviço, quando você estiver trabalhando, e o porte quando você estiver de folga. É o porte particular, porte pessoal, que você pode até, inclusive, ter a sua própria arma. Então, se é capital do estado, não interessa a quantidade de habitantes. Interessa que é capital e aí você vai ter, sim, o porte de arma de fogo de serviço e particular. Tá certo? O porte de arma de fogo funcional e particular. Pessoal. Tá bom? Isso se for capital. Agora, descendo, segunda regra. Qual é a segunda regra, professor? A segunda regra é, vamos lá, professor, não é capital. E agora, professor? Eu posso ter o porte de arma de fogo? Aí a gente vai para a segunda regra. Vamos lá, vamos observar, já que não é capital, vamos observar quantos habitantes tem nesse município. Professor, tem mais de 500 mil habitantes. Se tiver mais de 500 mil habitantes, o seu porte também é um porte full. O que é o porte full mesmo, professor? O porte full é o porte em serviço e pessoal e particular. Ou seja, significa que o porte full é você poder ter o porte de arma de fogo quando tiver de serviço e quando tiver de folga, independente, não quero saber. Se tem mais de 500 mil, professor, não é capital, mas tem mais de 500 mil, porte de arma de fogo full, tá? E a terceira regra, professor? A terceira regra é a seguinte, você é guarda municipal? Sou. Professor, o município que eu sou guarda municipal, ele não é capital. E ele não tem mais de 500 mil. E agora? Me lasquei? Não. Você ainda tem uma hipótese. Qual é a hipótese? Se ele não é capital e não tem mais de 500 mil, mas ele tem mais de 50 mil, ele tem ali entre 50 mil e 500 mil,
Se ele tem entre 50 mil e 500 mil, você pode ter o porte de arma de fogo, mas somente de serviço, que é o porte funcional, somente quando você tiver de serviço. Professor, mas agora olha a quarta hipótese. E a tua prova, inclusive, pode falar disso. Se a tua prova chegar e disser assim, olha, o município não é capital, não tem mais de 500 mil e nem tem mais de 50 mil. Nem está nessa margem de 50 e 500 mil. E agora? Aí, meu amigo, nesse caso, o Estatuto do Desarmamento, ele não aceita o porte funcional, nem tampouco o porte pessoal, particular. Tá certo? Então, aqueles municípios que não são capital e nem tem ali entre 50 e 500 mil, não pode porte de jeito nenhum, tá? Agora, claro, olha a observação que eu vou te fazer. Olha a observação que eu vou te fazer. E essa observação, ela é de extrema importância. Essa observação, ela é de extrema importância. Você só vai marcar essas hipóteses que eu falei na sua prova se a sua prova mencionar o Estatuto do Desarmamento. Como assim, professor? Agora eu não entendi. Presta atenção. Se a sua prova disser, olha, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, só pode ter o porte de arma de fogo. Então se a sua questão cobrar de acordo com o Estatuto do Desarmamento, você vai falar as regras que eu acabei de mencionar para você. Beleza? Agora, se a sua prova falar de acordo com o entendimento recente do STF, aí agora é uma outra situação. Como assim, professor? Olha só, recentemente o STF, ele aprovou por maioria absoluta dos votos, tá certo? Que os integrantes das guardas municipais, independentemente da quantidade de habitantes do município, podem ter o porte de arma de fogo full, ou seja, aquele porte que é tanto funcional em serviço como porte particular. Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa. Você concorda comigo? Então agora, ó, entendimento recente. Agora nós não estamos falando do Estatuto do Desarmamento. Nós estamos falando de entendimento de jurisprudência, que pode também cair na sua prova. Entendimento recente do STF derrubou essa proibição do porte de arma de fogo para os guardas municipais. Derrubou essa proibição do porte de arma de fogo para os guardas municipais em relação à quantidade de habitantes, ou seja, os guardas municipais poderão ter o porte full em serviço ou particular, independente da quantidade de habitantes. Muito importante essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, ó, já sabe, falou em Estatuto do Desarmamento, você tem que observar se o município ele é capital do estado ou se ele tem ali mais de 500 mil habitantes. Tá certo? Se ele for capital do estado, independentemente da quantidade de habitantes, o porte ele é full. Agora, se ele não for capital do estado, mas tiver mais de 500 mil, também porte full, ou seja, porte em serviço e particular. Já aqueles municípios que só possuem entre 50 mil e 500 mil, que estão dentro dessa margem, o porte ele é somente para serviço, somente para tirar o seu serviço, não pode ter o porte particular, certo? E também de acordo com o Estatuto, ou seja, aqueles municípios que nem mesmo têm 50 mil, não pode o porte. Agora, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, porque o entendimento, a jurisprudência recente do STF vai de confronto ao Estatuto. Ou seja, o entendimento do STF é de que não pode mais exigir-se e é irrazoável exigir-se aí o porte de arma de fogo por quantidade de habitantes e, portanto, é permitido sim o porte full para a guarda municipal, independente de quantidade de habitantes. Vamos fazer essa anotação que ela é de extrema relevância. Deixa eu só terminar o esquema contigo aqui, ó. Tá? Deixa eu só terminar o esquema contigo aqui, ó. Esse porte aqui, esses dois portes, certo? É o porte full, que a gente vai chamar de porte full, beleza? Ou seja, o porte ele é de serviço ou pessoal.
Já nesse último caso aqui, ó, quando for mais de 50 mil, entre 50 e 500 mil, o porte é apenas funcional. Porte é apenas em serviço, tá? Agora você vai anotar também o entendimento aí, entendimento recente do STF. Entendimento do STF, tá? O entendimento do STF é que é permitido por maioria absoluta, foi aprovado que é permitido aí o porte de arma de fogo, e nós estamos falando do porte full. É permitido o porte de arma de fogo para os integrantes da Guarda Municipal, para os integrantes das guardas municipais, das GMs, vamos colocar assim, é permitido, tá? Independente da quantidade de habitantes, certo? E aí, só para você lembrar, para massificar, anote. Nós estamos falando, esse entendimento, tá? Nós estamos falando do porte full, tá? Que eu vou colocar entre aspas, que o nome correto é porte full, mas ele fala, quando ele fala desse porte full, nós estamos dizendo aqui que estamos falando de um porte que seja um porte pessoal e em serviço. Porte pessoal e em serviço. Então nós temos aí o entendimento recente aí do Superior Tribunal Federal. Beleza? Tranquilidade total. Olha só, vimos muita coisa somente nesse bloco, tá? Então anotem, esquematizem, façam resumos, tá? E nós vamos dar continuidade no próximo bloco. Também lembrando, claro, assim que a gente finalizar esse assunto, vamos bater com questões. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos.